canal Fonte de Águas Vivas. Estamos estudando um título maravilhoso que nos fala sobre os símbolos do Espírito Santo. Se você está gostando deste conteúdo, faça um comentário, mas não esqueça de ativar o sininho para estar recebendo novos conteúdos, compartilhando. E se você não for inscrito, inscreva-se. Assim você vai estar contribuindo com a palavra do Senhor e com este estudo maravilhoso de estar alcançando vidas e trazendo esclarecimento aos seus corações. Símbolos do Espírito Santo, terceira e última parte. Vinho. E não vos embriagueis com vinho em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5, verso 18. Todos se maravilhavam e estavam perplexos, perguntando uns aos outros: que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam: estão cheios de vinho. Atos 2, versos 12 e 13. A Bíblia contrasta, ou em alguns casos, compara a plenitude do Espírito Santo com embriaguez. Aqueles que têm a experiência da plenitude do Espírito Santo em seu coração entenderão bem o significado disso. Como vinho, o enchimento do Espírito Santo traz gozo e prazer ao coração, apesar de o vinho trazer mau resultado físico. O enchimento do Espírito Santo traz alegria espiritual e prazer celestial. A plenitude dele em nossa vida produz resultados maravilhosos. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Efésios 5, 19 a 21. A plenitude do Espírito Santo faz-nos fortes na fé e nos ajuda a servir a Deus, não com entusiasmo temporário, mas com gozo contínuo. O vinho faz as pessoas parecerem felizes e também dá uma paz temporariamente. Faz com que elas esqueçam ansiedade, preocupações ou tristezas. Porém, tal estado não é normal, mas uma intoxicação. Quando o vinho é o Espírito Santo, não existe esse tipo de anestesiamento. O resultado é um estado normal de paz superabundante, permitindo-nos que nos livremos das ansiedades, dos cuidados e das preocupações do mundo. Essa é a vontade do Criador. Um terceiro efeito do vinho é que ele dá uma ousadia fora do comum, fazendo a pessoa assumir atitudes corajosas, por vezes incontroláveis até. Vida cheia do Espírito Santo possui também coragem e ousadia. O Espírito Santo pode transformar uma pessoa tímida numa pessoa brilhante e ousada, que não tema nem dar até a sua própria vida. A ousadia que vem com a plenitude do Espírito Santo capacita-nos a amar a verdade, a justiça, a mansidão e a humildade, e também a pregar o Evangelho com autoridade. Essa mesma plenitude
dá-nos audácia para derrotar o pecado e viver vida vitoriosa. Por último, a pessoa embriagada não sente dor física porque os sentidos estão anestesiados. Vi uma vez um soldado estrangeiro, moribundo e embriagado, agarrando arame farpado sem sentir que suas mãos sangravam. O Espírito Santo não entorpece nossos sentidos físicos, mas o poder de seu amor e sua força perseverante pode isolar-nos das setas malignas espirituais. O Espírito Santo nos dá a força para nos mantermos em pé, firmes. É verdade que aqueles que são cheios com o Espírito muitas vezes assemelham-se às pessoas embriagadas. Intoxicação com vinho representa um excesso perigoso, enquanto a plenitude do Consolador torna a pessoa perfeita. Selo. Cristo. É também nele que vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Tendo nele crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa. Efésios, capítulo 1, verso 13. Quão maravilhosa é a comparação do recebimento do Espírito Santo com o estar selado. É dessa maneira que alcançamos a segurança da nossa salvação. Consideremos, por um momento, o sentido simbólico da metáfora do selo. Primeiro, selar significa fechar alguma coisa, impedindo que pessoas desautorizadas abram. Em outras palavras, se alguma coisa está selada, ninguém pode tocá-la sem permissão. Quando Pilatos selou a pedra que fechava a sepultura de Jesus, a remoção dela sem a permissão de Pilatos seria punida com a morte. Assim, se somos selados pelo sangue de Jesus, Deus nos livra de cair em pecado pelo poder do Espírito Santo. Portanto, nós cristãos, selados por Ele e descansando em seu poder, deveríamos santificar nossa mente e vida, a fim de derrotar o pecado e o diabo. Segundo, o selo é sinal de garantia de propriedade, algo que experimentamos diariamente. Pensemos desta maneira: ninguém pode retirar meu dinheiro do banco sem meu selo ou assinatura. Se eu marcar minhas posses com meu selo, todos saberão que aqueles valores pertencem a mim. Quem tentar retirar o selo e se apossar do que ali está, viola meus direitos de proprietário e incorre em sérias consequências. Do mesmo modo, Deus prova que seu povo é propriedade sua, selando-o com o Espírito Santo. Qualquer pessoa que ousar injuriar alguém ungido por Deus, viola a lei de propriedade de Deus e faz que a ira do Senhor recaia sobre si mesma. Quando os que são selados pelo Espírito se humilham, obedecem à vontade de Deus e vivem para a sua glória, o Senhor do céu e da terra será para eles amparo e proteção. Terceiro, selar significa autoridade. Aqui na Coreia, todos devem ter um certificado de residência.
Se o certificado não for timbrado com um selo oficial, não tem validade. Perde a autoridade. Os cristãos, sendo filhos de Deus, têm autoridade. Enquanto os discípulos estavam com Jesus, fizeram muitos sinais e maravilhas, agindo com autoridade e poder. Mas depois que Jesus foi levado ao céu, sentiram-se derrotados e miseravelmente incompetentes, até que foram cheios com o Espírito Santo. De repente, receberam grande autoridade. O poder acompanhava suas palavras e orações, dando-lhes coragem e ousadia. Como resultado da própria autoridade vinda de Deus, sua fé floresceu. Penhor. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. 2 Coríntios, capítulo 1, versos 21 e 22. Procuremos entender a maravilhosa bênção do Espírito Santo, descobrindo o significado completo de garantia. O que quer dizer a palavra penhor? Primeiro, pensemos na situação mais comum de garantia. Por exemplo, o fiador torna-se responsável pelo pagamento da dívida de alguém que ele garante. A responsabilidade de um fiador é um negócio muito sério. Nós podemos ter total convicção sobre nossa salvação. Mesmo assim, Satanás continua atirando setas de apreensão e dúvida em nosso coração. Ele nos ilude, engana-nos com muitas mentiras sutis como: será que você pensa que o céu realmente existe? Esqueça essa grande tolice. Ou então, ter fé é ter uma religião. Não faz diferença. Você pode professar qualquer uma. Todas as religiões são boas, levam a Deus. Nesses casos, não fosse pelo Espírito Santo, que é a garantia da validade do Evangelho de Jesus, nosso espírito enfraqueceria. No final, falharíamos sem fé. Mas quando temos a plenitude do Espírito, ele garante e assegura a veracidade da palavra a cada momento. Todas as setas de Satanás, enfim, são quebradas. O Espírito Santo age a partir deste momento como nosso fiador, ajudando-nos a crer sem uma só dúvida de que Deus é real e que Jesus é o nosso Salvador. Aleluia! Segundo, quando adquirimos algo à prestação, ou quando assinamos um contrato de compra de casa ou terreno, damos o pagamento da entrada como garantia. Se o contrato for cumprido nos termos combinados, sei com certeza que a propriedade será minha. Do mesmo modo, o céu é justo. Salvos pela fé, recebemos o Espírito Santo como garantia. Enquanto estamos nesta terra, devemos viver em obediência e fiéis à palavra de Deus. Caso contrário, o contrato será anulado. Devemos ter cuidado para não perder nossa preciosa libertação, ofendendo Deus ou caindo em pecado. Se andarmos pela fé, sendo sóbrios e vigilantes, o Espírito Santo
faz-nos transbordar com alegria e esperança. Seu contínuo encorajamento de que o céu é nosso e é a garantia da herança que um dia tomaremos posse. Terceiro, a garantia tem um simbolismo interessante no tradicional processo de compra no Oriente Médio. Quando alguém vai negociar um lote de terra, o comprador volta para casa com um saco grande cheio de terra da área que negociou. Coloca esse saco em algum canto de sua casa. Quando olha para aquela terra, cheira ou toca nela, tem certeza que comprou aquele lote. O saco de terra é a sua garantia. Qual é o paralelo espiritual? O Espírito Santo é nossa garantia do céu. Nós ainda não chegamos lá para tomar posse e gozar de suas regalias, mas recebemos uma prova de que ele existe realmente quando sentimos a plenitude do Espírito Santo. Como é o céu? Enquanto continuamos nos caminhos desta vida, não vivemos apenas uma mera imaginação do céu. Agora e aqui mesmo possuímos parte do céu em nosso coração. Deus nos permite gozar um adiantamento como prova de alegria, paz e descanso eterno do céu, enviando o Espírito Santo à nossa vida. Ele nos conforta e atende. Que maravilha de amor! Recebendo essa amostra do céu, de forma mais ardente, suspiramos por ele. E assim nos dedicamos com mais fervor à vida de fé, para que sejamos dignos e cheguemos lá.